Olha, por falar em criança, você já ouviu falar de terror noturno? É muito comum que no período pré-escolar, entre 3 e 5 anos, algumas crianças tenham um distúrbio do despertar. São pesadelos fortes que duram um pouco mais de 15 segundos. Nos bebês pode gerar uma crise de choro incontrolável e nos maiores aí sonambulismo. E é sobre esses episódios que a consultora do sono materno infantil, Ana Franz, veio aqui para explicar para a gente hoje. Ana, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Zélia? Tudo ótimo. Ana, comum aí pesadelos entre crianças, é algo que os pais devem se preocupar? Olha, Zélia, é muito comum, não é nada preocupante, porém existem algumas coisas que os pais precisam ficar atentos, né? Talvez para evitar, diminuir com que esses episódios ocorram. Hoje as pesquisas indicam que 50% das crianças de 3 a 6 anos têm algum episódio de pesadelo durante a semana. E terror noturno já é bem diferente. É apenas 15% das crianças que têm. E muitos pais acabam confundindo, né? Já vem com um diagnóstico meio pronto. Ah, meu filho teve um terror noturno. Mas realmente não é bem assim. É um diagnóstico mais difícil, tá? Precisa ter um profissional especialista mesmo. E o que a gente precisa realmente é se atentar a como evitar que esses episódios ocorram, Claro. né? Quando você fala em terror noturno, pesadelo, acho que todo mundo tem pesadelo, sabe mais ou menos o que acontece, né? O terror noturno, o que que diferencia ele, já que são menos crianças que acontece isso, mas como é que se identifica? A diferença entre terror noturno e pesadelo são duas. Na verdade, o terror noturno, ele acontece um despertar na criança quando ela está no sono profundo. E o pesadelo, ela está no sono leve. Ou seja, a criança do pesadelo, ela lembra facilmente de tudo que aconteceu, ela consegue relatar. E isso causa um medo na criança até de voltar a dormir. Sim. Já o terror noturno é assustador para os pais, porque a criança acaba se debatendo, gritando, chorando muito, mas passa rapidamente. E isso acontece um despertar do sono profundo, como eu falei, e os pais não têm muito o que fazer. Infelizmente, é sentar, esperar aquele episódio passar, dura em torno de 15 minutos, e a parte boa é que a criança não lembra. Não vai lembrar. E o ideal é que no outro dia nem se comente com ela, nem se fale a respeito. Tá? O pesadelo, aí nós temos que ter alguns cuidados com a criança e entender o que está ocasionando aqueles sonhos ruins. Geralmente, pode ser a questão da falta da rotina, uma criança muito estressada. Nós temos a questão de horários irregulares de dormir, isso gera muito cansaço na criança. E isso pode ser uma das causas, então, para esses pesadelos. Isso. O excesso de telas, que hoje é muito comum, né? Celulares, televisões, principalmente próximo ao horário de dormir. Então, é importante que os pais sempre façam um ritual calmo, tranquilo, muito carinhoso antes do horário de dormir da criança. Um banho morno, relaxante, uma oração, né, uma historinha, qualquer coisa que seja agradável naquele momento. Perfeito. Tá? E para a criança realmente entender que aquela hora é uma hora boa de se dormir, entender se as necessidades de sono daquela criança estão sendo supridas, porque senão a criança vai ficar cansada, estressada, isso vai gerar mais sonhos ruins. E caso não seja feita essa abordagem pelos pais de forma calma, bem orientada, isso pode ter consequências para essa criança? Olha, se ela tiver muitos episódios e por mais que os pais estejam tendo as condutas corretas, aí é necessário perceber se aquilo ali não é alguma questão emocional que a criança está querendo dizer. E aí sim procurar um profissional, especialista, uma ajuda mesmo para ser tratado a questão emocional, que talvez não está sendo suprida, né, não está sendo atendida a necessidade emocional daquela criança. Ou seja, se for muito recorrente, é bom procurar uma ajuda especializada para ver se não está ali nesse despertar aí, nesse pesadelo ou terror noturno, mostrando alguma coisa. Você tinha falado também de, como é que é, acordar? Ah, você que sabe melhor o nome, por favor. É que existe também, como eu falei, tem o terror noturno, que é bem assustador para os pais, né? Só que a criança não reconhece os pais naquele momento. Então, os pais vão tentar acalmar essa criança, mas a criança não vai reconhecer. E existe também o despertar confusional, que esse sim é mais comum. Esse é muito mais comum, acontece até em bebezinhos mais novos.
Detalhe, o terror noturno ele é muito mais comum em crianças acima de 2 anos também. E os despertares confusionais acontecem em bebês mais novos. Que aí sim, a criança acorda chorando desesperada no meio da noite e os pais têm uma certa dificuldade de acalmar essa criança, mas ela reconhece, é um pouquinho mais tranquilo de se lidar. Ou seja, abraça ali. Dá carinho, dá conforto. E não vai gerar tanto, não vai gerar nenhum dano depois disso, Com né? certeza é não, normal, faz então. parte. Faz parte. Ana, obrigada por estar aqui com a gente, pelas dicas. Obrigada a você. Até.